tão maravilhoso, é importante a gente ouvir o que, é que os espíritos disseram sobre isso. Então Kardec faz essa pergunta aqui: como pode a alma é o espírito encarnado, hein, gente? Alma. Se ele dissesse espírito, já está fora, já está desencarnado. Então a gente precisa entender o que é que ele está falando. Olha só, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? A resposta é: sofrendo a prova de uma nova existência. Ele já está dizendo que é prova. Reencarnar na Terra é prova. Aqueles que são espíritos que já atingiram uma certa perfeição, eles dizem aí, eles chegam aqui em missão. E a gente aponta diversos que já passaram pelo nosso planeta, né? E a gente precisa perceber que a palavra reencarnação, apesar dos espíritos ditarem este nome, ela vem no Ocidente. Pitágoras falava da metempsicose, que não era um fator tão reencarnatório como nós entendemos, porque para os filósofos a metempsicose era os espíritos decaíam, uns viravam árvore, outros animais e outros gente. E a gente sabe que o espírito não retroage. Então ninguém veio árvore, ninguém veio cachorro, né? Nós somos humanos. Então, para botar ordem em tudo isso, a doutrina espírita chega com o livro dos espíritos. E a gente precisa entender essas coisas para a gente sair um pouco da ignorância, não é mesmo? Então ele diz assim: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Aí já está falando espírito. Sua transformação como espírito, ou seja, será quando eu desencarno, então eu virei perfeito? Eles respondem: depurando a alma. Ele vai na encarnação. Prestem atenção que isso está toda hora. Que espírito ele está falando do outro lado, a alma ele já está falando aqui. Depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Então nós precisamos vencer todas as dificuldades, do desemprego, das dificuldades financeiras, dos que têm demais e têm medo de que lhe tirem, que não tem sossego na alma, e às vezes tem demais e não consegue entender a questão de saber ser líder daquele dinheiro, né? De gerar o progresso, de fazer o melhor. Então todas essas questões estão envoltas como prova. Isso é importantíssimo a gente entender. Quem não tem também é prova. São poucos os que sabem lidar no caminho do meio. Ainda somos os extremos, ou muito ou nada. E os extremos a gente já sabe que são patológicos, e o caminho do meio é o que nós estamos tentando seguir. Vamos lá? Um pouquinho? A alma, ou seja, eu encarnada, passa então por muitas existências corporais. Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então, quem não acredita que a gente precisa voltar, tem muita gente que não acredita nisso, né? E isso é dito desde o Egito, na Índia. É um dos países mais antigos do planeta, é a Índia, a China, onde tem a medicina Ayurveda, onde tudo é centrado no espírito, nos seus gostos, no salgado, no doce.
né? Como você deseja, como você enxerga a vida, é assim que é medicado o indiano que professa a medicina Ayurveda, dentro da alma, né? Como ela se expressa. Então, quando a gente percebe que tem pessoas que não querem enxergar a necessidade reencarnatória, eles consideram como ignorantes, né? Isso é porque a pessoa quer. C. Parece resultar desse princípio que a alma encarnada, depois de haver deixado um corpo, se tornando espírito, toma outro ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. O que vai mudar é o novo corpo. Eu vou embora como Solange Maiken, é a última que eu terei. E a única. É a última e a única. Assim como cada um dos senhores. Então precisamos aproveitar a oportunidade. Porque não sabemos aonde iremos na próxima. Vamos ver. Qual o fim objetivado para a reencarnação? Expiação. Melhorando o progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Então, aí está. Expiar. O que é expiar? É passar pela prova. É a gente saber sair dela. Não é a gente permanecer em sofrimento. É a gente evitar os sofrimentos. Gente, isso é uma arte que eu ainda não sei, que com certeza os senhores ainda não sabem. Evitar os sofrimentos. Quando a gente se debate com o erro, quando a gente se debate com alguém dentro da nossa família errando, a gente já quer consertar e a gente já quer fazer, a gente já quer acontecer. Não é verdade? E aí a gente sofre. A gente sofre por nós e pelo outro. Basta dizer se for filho, né? Quantas pessoas que têm filhos que trazem tantos problemas, né? E a gente sofre. Mas está à toa ao nosso lado? Não. Ele também está espiando. E todos estão espiando que fazem parte, né? Sobe um pouquinho. É limitado o número das existências corporais? O espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Aí já é espírito que já está fora. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Ele pode vir aqui em missão. Eu nada a pagar, eu vou lá fazer uma missão. Aí reencarna uma Madre Teresa de Calcutá lá na Índia para ajudar o povo, para fazer, para acontecer. Vai sofrer, claro que vai sofrer, mas vai lutar por uma vida melhor para as pessoas. É a luta, é aquele que carrega a humanidade nas costas, percebe? E deixa rastros de luzes. Esses vieram em missão. Você vê uma irmã Dulce, que morreu com o pulmão só, mas foi ali até o final. Então, é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, há muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Mas aquele que se adianta, aquele que se melhora, aquele que toma conhecimento de si, aquele que começa a fazer o melhor a si para fazer o outro, esse já dá um passo lá na frente. Essa é a parte importantíssima, está lá no livro dos Espíritos. Gente, isso é conduta moral. Isso é ético-moral, né? Então vamos lá. 170. O que fica sendo espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, puro espírito. Se ele tem já a última e não vai voltar nem aqui, nem em planeta nenhum, ele já é um espírito bem-aventurado, tá?
Ele já se livrou dos seus defeitos. Então vamos agora na outra parte que se chama justiça da reencarnação. 171. Que se funda o dogma da reencarnação. Primeiro que a gente tem aqui o nome dogma, mas não é um dogma de fé, tá? É um dogma muito mais racional. É um dogma do qual a gente coloca não como determinismo, porque as religiões dogmáticas nada pode mudar. E a gente sabe que a reencarnação, ela é flutuante, ela muda sucessivamente e ela tem caracteres diferenciados. Então ela não é um dogma como se falasse, mas muito mais filosófico, tá? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. É ou não é? Quando a gente desencarna, que viu que tudo que tinha que ser feito não fez, a gente se arrepende. Então, o Pai eterno nos deixou a reencarnação. Então você vai para o mesmo núcleo, com outra roupagem. Olha que coisa linda, gente. Como é que não acredita num negócio desse? Com outra roupagem, com uma nova oportunidade, começando até do zero, porque sendo bebê é do zero, você vai conviver com aquelas pessoas que lhe fizeram mal, na tentativa de você transformar aquilo em amor. É essa a tentativa da reencarnação, que a gente possa colocar o amor como a bússola da nossa vida. Essa é a parte mais importante, mais desafiadora, porque eu sei o quanto tem de famílias dificílimas de relacionamento, quanto tem de famílias aí que ninguém se entende, mas não estão ali por acaso, né? São necessárias juntos. Então, vamos lá? Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Ou seja, a razão, né? Não te diz a razão e que seria injusto privar para sempre da felicidade, porque o que é que a gente vê, até mesmo como dogmas de outras religiões? Que você morreu, você é ruim e vai para o inferno. Hoje isso já foi abolido da Igreja Católica. O Papa já considera que o inferno não existe. Tanto é que nós, dentro da doutrina espírita, temos o livro Céu e Inferno, né? E a Justiça Divina, que fala justamente que é o estado da alma, tanto o céu como o inferno. Não existe aquele local do qual era demarcado e que a pessoa ia para o inferno, que ia queimar no enxofre e nunca ia se desgastar, mas iria sentir a quentura do inferno o tempo inteiro. Isso é pai? Com certeza que não, né? Então, claro que não são filhos de Deus todos os homens. Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos de remissão, sem remissão. Todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhe faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhe as provações da vida corporal. Se nós somos imperfeitos, só nos depuraremos com as dificuldades corporais. Pode ter certeza. É no leito de dor que a gente sabe o que acontece. Eu estive assistindo uma palestra de uma médica que é da UTI, né? Ela é UTI, ela é intensivista, e ela dizendo que as pessoas, quando estão na UTI,
elas se arrependem daquilo que não fizeram. Não tem saudades do que fizeram, mas se arrependem daquilo que não fizeram para melhor. Isso eu acho que é em qualquer leito de dor. E a gente tem um pouco desse happy hour. Quando a gente fica gripado, a vida está nos chamando, né? Quando a gente tem alguma dor, quebra o pé, a vida está pedindo reflexão, né? E a gente, nem aí. Não, quebrou o pé. E não é, né? Bateu a cabeça, quebrou a cabeça. Sim, o que isso quer lhe dizer, né? Como foi, qual o motivo, o que é que está ali rondando para que isso lhe acontecesse. Então, a gente precisa ter esse sensor ligado dentro de nós. E às vezes tem gente que está vivendo e está sem sensor nenhum, né? Olha. Fala o negócio do pastor dele que você ouviu, né? Sim. Senão ele não faz. Para mim, há mais de um ano que eu tenho negócio de ter tudo arrudo. Você for terapeuta espírita, psicanalista, talvez saiba explicar. Por que a gente, por que nós, eu incluo, ou por exemplo, que aconteceu no Flamengo? Os meninos. Crianças que faleceram, né? A propagação é tão grande de uma notícia dessa que parece que faz bem a gente ficar contando para os outros. Eu vou dar um outro exemplo. De repente, a Avenida Paulista, num helicóptero, um noivo pedindo uma noite de casamento e jogou pétala de rosa. Isso aí não avança tanto. Uma notícia que é uma tragédia, tem uma velocidade imensa. Parece que dá prazer de ser falado isso. Nós ambicionamos a tragédia. E a imprensa sabe disso. A imprensa faz o papel dela. Sim, mas ela sabe que nós adoramos ficar em frente, queremos saber mais, e queremos detalhe, e queremos saber como foi, e se possível, a hora, como foi que aconteceu. Então, por quê? Porque ainda estamos estacionados no sofrimento. Ainda queremos sofrer a mais. Teve gente que filmou o helicóptero de Boixá e botou lá, teve um dos rapazes, não sei se foi o piloto, se foi ele, todo queimado. Gente, para que fizeram essa miséria, né? Mas isto é porque as pessoas se saciam com isso. Nós estamos no ápice da transição planetária, que ou a gente muda o padrão vibratório para buscar coisas melhores, ou a gente vai ficar nesse rodão da imprensa. Se você me perguntar, você viu tudo isso? Não. Eu vejo o G1, seleciono o que é que eu vou ler, o que é que eu vou assistir. Fora disso, eu não faço, porque eu sei que a imprensa vai ficar 24 horas só falando. Eu já imagino o espírito do outro lado como deve ficar. Né? Ninguém está orando, ninguém está pedindo, a não ser a própria família. E olhe lá, se desligar a televisão, porque senão também é bombardeada com as notícias. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque nossa casa está sendo cada vez mais inundada dessas notícias perversas. Aí eu pergunto a você, que benefício traz trazer tanto detalhe? Vamos trazê-lo de volta, que seria o objetivo maior? Não. Vamos melhorá-lo espiritualmente? Não. Então eu não ligo a televisão para assistir. Eu seleciono aquilo que eu quero ver. Eu fiquei muito triste, chorei muito ontem na minha mediúnica, na segunda-feira ali. Ontem. Botei o nome dele na mesa para orarmos, a turma toda se juntou para orarmos, com Brumadinho, com Mariana, né? Que a gente termina esquecendo. Então tudo isso que está nos envolvendo. Exatamente, ainda tem isso. Foram 14 meninos, né? Que foram, infelizmente, levados pelas chamas.
Então são mortes trágicas. E eu já soube que virão muito mais coisas e que a gente vai precisar, olha, não conectar muito com essas coisas. Vamos ter que orar muito. Pedir a Deus, porque senão a gente sintoniza com isso, daqui a pouco vai estar no rodão. E a gente não pode ir no rodão da transição planetária. Porque tudo isso que está acontecendo é para nos sensibilizarmos para melhor. Para a gente orar, para a gente mudar, para a gente se conscientizar. Mas a gente quer ficar em frente à televisão, quer mais. Aí houve o mesmo noticiário meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde, 18 horas, 20 horas, 11 horas da noite, meia-noite. Depois quer dormir, não vai dormir. Aí vai querer tomar um vinho para dormir. Né? Aí não dá. Pois não. Boa noite. Mas isso não já estava escrito dos meninos, aqueles meninos estarem ali naquela hora, naquele momento, porque eu acho assim, né? Eu já estudei do Espiritismo, eu acho assim que nada vem por acaso. Então eu acho que naquela hora, aqueles espíritos, tanto é que teve meninos que saíram, não é? Não foi o dia dele. Sim, mas a gente não pode dizer que está escrito. Assim, é determinismo. É determinismo. Os espíritos fazem acordos para saírem da Terra. Né? Digamos que nós vamos pegar o voo. Essa fileira toda aqui, mas a segunda e eu junto. Nós acordamos antes no mundo espiritual e nós conhecemos não. Já não vai? Mas vai. Agora você vai. Você sabe que eu vou. Então pronto. A gente vai de ônibus. Pronto. Sai do avião, vamos entrar no ônibus. Vai todo mundo de ônibus e eu tô junto. E eu tô junto. Todos nós vamos desencarnar juntos. Essa foi uma programação que nós precisamos conhecer como vai, tudo bem? Não! Pode chamar de desencarno coletivo? Mas é desencarno coletivo. E vem mais por aí. Vamos lá? Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhe faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, se a gente não consegue nessa primeira prova, mas aquela pessoa morreu tão cheia de projetos, a vida continua, vai retornar com todos aqueles projetos novinha que vai estar prosseguindo. E assim, rapaz, esse menino é jovem, mas olha para isso, que garra, é porque perdeu lá. E não pode perder tempo aqui. E corre para fazer tudo de bom e do melhor. Porque perdeu lá. Então a gente precisa entender quais são as circunstâncias divinas. Deus nos oportuniza isso. Vamos lá? Pode passar mais um pouquinho, que esse é basicamente isso aí. Pode ir, pode ir. Olha aí, a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão não indica e os espíritos a ensinam. É essa a base fundamental da doutrina espírita. E é o que nós estamos fazendo aqui. Nos imbuirmos cada vez mais de noções morais para elevarmos o padrão vibratório da nossa vida. É isso aí. Vamos lá? O homem que tem consciência da sua inferioridade, aure e consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se ele sabe que ele está precisando modificar e não tem muito tempo, como já disse antes,
essa aí é uma parte ainda do outro, claro que se ele tem essa noção, ele vai ter a esperança que na próxima ele vai conseguir mudar muito. Porque tem pessoas que só vão despertar lá na idade de 60, 70, 80 ou no leito de morte. E aí, claro que Deus tem essa justiça e vai dar a nova oportunidade à pessoa. Pode passar um pouquinho aí, já são 8h30. Aí, encarnação nos diferentes mundos. Isso é importantíssimo a gente saber também. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não. Eu só posso reencarnar aqui? Não. Vivemos em diferentes mundos. As que aqui passam não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Ai, que vergonha. Como somos pequenininhos, né? Por isso que eu gosto de ler, porque os espíritos são, não é só Lange Mike que está dizendo, são os espíritos superiores, né? Então isso é importante. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro, ou pode ter muitas no mesmo globo, pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar ao mundo superior. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida. E quantos espíritos já estão aqui conosco e são de outros planetas, gente? Né? É possível que já tenhais vivido em alguns aqui na Terra e muitos outros planetas que já passamos, né? E a gente precisa perceber essas questões. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Não. Mas se não progredirdes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra e que talvez até seja pior do que ela. Não é que você vai retroagir com o espírito, mas da forma como você estiver na Terra, você pode reencarnar no mundo inferior para que você possa valorizar a Terra que lhe deram e que você destruiu. Quantas pessoas que estão destruindo o planeta? Por isso, inclusive, a causa do nosso calor aqui, né? Maltratamos o nosso planeta. Então, hoje, expurgamos através do sofrimento pelo calor, pelo frio demasiado, né? Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Nenhuma vantagem particular. A menos que seja em missão, caso em que se progride aí como em qualquer outro. Então tem isso assim, eu que não volto mais nunca aqui, que não vai, você pode ir para qualquer lugar. O universo é infinito de planetas, né? Os que conhecemos e os que ainda não conhecemos, que ainda iremos conhecer. Subindo aí um pouquinho. Depois de haver encarnado em outros mundos, podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aí tenham estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. Os que não se faz, não faz outro. Então, nós aqui podemos estar na Terra pela primeira vez. Viemos de onde? Trazemos o que na bagagem? E iremos para onde e com que bagagem? Né? Isso é muito importante, porque quando a gente lê o livro dos Espíritos, a gente começa a perceber qual a minha responsabilidade sobre mim, porque aí é individual. Você não reencarna com os filhos nem com o marido, não. Cada um vai
começar a programar e reprogramar. Podemos voltar irmão do marido, podemos voltar como primo do marido. Não significa que tenho que voltar como marido e mulher. Pode voltar como grandes amigos, como colegas de trabalho. Tudo isso tem vínculos emotivos, né? E a gente não está vivendo, às vezes, situações difíceis até no trabalho por acaso. As peças são colocadas para que a gente possa entender essas questões. Então, se você tem alguma dificuldade de relacionamento com o vizinho, com parente, com algum chefe, alguma coisa, está na hora de você começar a entender qual será o passo que você vai ter que dar. Tenho que entender a situação. E eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que começar a compreender que eu não posso mudar ele, mas eu posso mudar a mim. Essa é a parte mais importante. Eu não mudo o outro, mas mudo a mim. Essa é a parte mais maravilhosa na Terra. Assim, homens que estão na Terra pela primeira vez, muitos em grau diversos de adiantamento. Pode-se reconhecer por um indício qualquer que o espírito está pela primeira vez na Terra, nenhuma utilidade teria isso. Então não tem indício nenhum, nem tem antena, nem tem dente maior, nem tem rabo, nem tem pele grosseira, nada disso. É terráqueo quando está na Terra. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala, e o espírito saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. A gente tem que ir passando de grau em grau, como se fosse, a gente não está aqui numa escola. A gente vai passar, digamos que aqui seja agora, se Marte é inferior, é infantil. Nós estamos no primeiro grau. E me diz que a gente é universitário. Capela é um planeta muito evoluído. Os que aqui chegaram é os que desencarnaram lá, muito inteligentes, que fizeram miséria e vieram para cá. É por isso que diz que pode a pessoa, mesmo com toda a inteligência, vir para um planeta inferior, porque aqui ele ajudou a ser um homem hábil, ele ajudou a desenvolver inteligência, ele desenvolveu a plantação, a família, aí foi, né? E Divaldo diz que os capelinos ficaram até Descartes. São homens inteligentíssimos, né? Todos os filósofos, então, são pessoas de mente brilhante, mas que tinham suas quedas. Mas aqui tiveram uma grande oportunidade e nós temos que agradecer muito aos capelinos por isso, né? Fizeram brilhantemente o papel deles. Como se explica então a pluralidade de suas existências e em um mesmo globo, de cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores, e nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiências. Então, cada vez que você vier, mesmo que seja no mesmo globo, se for assim permitido, e assim também você quiser, você terá, claro, cada vez mais um passo adiante. A gente, do primário, a gente tem diversas escalas, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Depois a gente vai para o ginásio, né? Assim mesmo, acho que ainda tem o teste da admissão. Ou não tem mais? Não tem? Vocês é que Vocês é que pensam. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro, onde já viveram? Ele está sempre, veja que Kardec vai e volta na mesma questão.
Já vi umas 3 vezes ele perguntando isso, de forma diferente. Isso era para ver se caía em contradição. Como ele via que não caía em contradição, estava aí. Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliar o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhe proporcionar meio de se adiantar. E aí a gente citou lá adiante, lá na frente, nós citamos até Madre Teresa. Pode passar mais um pouquinho. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Não. Aqui cada um de nós tem um degrauzinho que subiu e outro não. Outros já estão atingindo a mais. Outros estão até estacionados. Ah, não quero saber disso não. Né? E aí vai. Dá-se em cada um que ocorre na terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. Todos nós sabemos disso aqui. Né? Por isso que é importante a gente saber disso. Pode passar um pouquinho. Pode passar. Aí, indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância. Em toda parte a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como o vosso mundo. Eu já soube que tem planetas que a infância é muito curta, né? 3, 4 anos. A nova são 8 anos. Depois tem a puberdade, depois tem a adolescência, que continua menino, que não é menino, que não é homem. Ih, é uma confusão. Isso tudo faz parte do nosso pouco adiantamento. Porque tem espíritos que já passam pela infância, que precisam ser gestados, paridos, e com isso vai crescendo rapidamente. Da infância já pula, vai para uma adolescência muito mais lúcida. Então, isso é importante. Então, depende muito do grau da evolução deles. Vamos passando? Aqui. Se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarnará, o grau da sua evolução. Se ele não pede, se fica a critério, não tem problema. Qual é o seu grau de evolução? Então, ou vai para Marte, ou vai para outros mundos inferiores a Marte, e por aí vai, né? Ou vai em missão para algum outro. Olha, eu quero ir em missão para um planeta inferior, porque eu quero levar uma bênção, né, do aprendizado que eu tive para melhor. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá a idêntica transformação que é o que nós estamos passando. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. Todo planeta, a tendência, como Júpiter, que é evoluidíssimo, também já passou por todos esses tormentos que a Terra está passando hoje, né? Até adquirir seu grau. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos, pois que essas novas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam às outras ainda mais grosseiras. Então, o que é que eles estão falando aqui? Nós estamos recebendo já esses meninos aí de Alcione, já estamos recebendo as crianças índigo cristal, né? São meninos de outros planetas que já estão chegando aí, são meninos da era tecnológica, inteligentíssimos, né? Crianças que já estão identificando. Eu fui visitar um bebezinho de 3 meses, filho de uma sobrinha minha, sábado, e ela com ele no colo, o pai passou e começou a chorar. Ela disse, ó, porque está vendo o pai. 3 meses. Eu fiquei assim. Que negócio é
3 meses ela vai reconhecendo o pai assim, já chorando. Olha, quer ver? Eu vou daí. Aí deu e parou. Daqui a pouco a mãe foi para tomar. Deixa eu tomar ele. Tomou, o navio, um berreiro. Por que quer ficar no copo? Espíritos afins, né? Então já reconhece, já está chegando um tempo. Aonde que 3 meses na minha época ia reconhecer que é pai, que é mãe, que é tio, que é... A gente levava uma semana para abrir o olho. Hoje os meninos na maternidade estão nascendo assim, ó. Cheguei mesmo, estou aqui. Ai, ai. Oi? Se der um celular, se der celular ele vai sair discando. Parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e a do espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada, não. Semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer. E é assim que nós vamos evoluindo. Lentamente, de repente, a gente já está em outro estágio, né? Vai mudando com o alvorecer, né? Bem característico do espírito superior essa referência. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos. Todo mundo aqui sabe o que é perispírito. Quem não sabe? Você não sabe, só 2 pessoas. Perispírito é a camada que reveste o espírito para ele ter forma. Então, ele tem centenas de atributos. Não vale falar agora. Então, o espírito não tem forma. Ele é uma luz, ele é a consciência. Para ele ganhar uma forma humana, ele tem um corpo chamado perispiritual, que vai dar forma humana, seja em que planeta for, para que possa constituir o corpo físico. Ele é chamado de MOB, modelo organizador biológico, porque ele tem tudo constituído nele e vai modelar as minhas necessidades genéticas, hereditárias e por aí vai. Tá? Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem... eu estava no perispírito, né? A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. Porque ele vai se eterizando, ele vai se deixando de ser material. Porque ele ainda é, apesar de ele ser de matéria quintessenciada, ou seja, quase eterizada, ele ainda é matéria. Então, eles dizem aqui que não, é mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Então ele vai se eterizando, ele vai se evoluindo, ele vai perdendo essa materialidade, até ele se constituir de volta na sua consciência. Tá? Mas isso só com uma evolução. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal, sem estarem mais ligados ao mundo do que a outros. Habitam certos mundos, mas não lhe ficam presos como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Então, nós somos espíritos e como espíritos podemos estar em toda parte. Nós saímos desse corpo quando dormimos e vamos para onde quisermos, para onde o nosso pensamento levar. Tá? Então, eu acho que lá dentro já acabou? Já o tratamento? Então, que eu vou parar por aqui. As sessões de materialização. Sim. Né? Aí você vê o espírito, né, tomando forma. Toma forma por causa da ectoplasmia, que é uma substância
que foi dado esse nome por Charles Richer, no seu estudo de metapsíquica, logo depois do estudo da parapsicologia, ele vem depois, e ele deu esse nome de ectoplasmia, porque é um elemento que sai das nossas células, por isso que sai pelo nariz, pelo ouvido, pela boca, que é produzido no organismo humano. Então o médium tem muito preparo físico, porque senão ele pode adoecer, tá? Eu vou parar por aqui, o pessoal já está aí, e ó, um grande beijo para vocês.